Existe algo que evitamos olhar, não porque seja estranho, mas porque é íntimo demais. Aquilo que nos causa repulsa raramente é apenas o mal. Muitas vezes é o que denuncia quem somos. Chamamos de monstro, chamamos de loucura, chamamos de desvio. Mas esses nomes não explicam, eles escondem, porque o verdadeiro nome disso é espelho. Júlia Kristeva chama isso de abjeto, não como algo externo ou distante, mas como aquilo que precisamos expulsar de nós para continuar existindo como identidade. O abjeto não é o inimigo. Ele é a ameaça ao limite do eu. É aquilo que, se reconhecido, desmonta a narrativa confortável que contamos sobre nós mesmos. A ideia de que somos coerentes, estáveis, moralmente íntegros. Por isso o abjeto provoca nojo. Por isso provoca medo, porque ele revela fissuras. A mente humana não suporta carregar tudo o que percebe. Ela seleciona, organiza, reprime. E tudo o que não cabe nessa organização simbólica retorna. Não como ideia clara, mas como angústia, como fascínio misturado com repulsa. É por isso que somos atraídos por histórias sombrias, por personagens quebrados, por mentes que colapsaram. Não porque desejamos ser como eles, mas porque eles carregam aquilo que não ousamos sustentar conscientemente. A psicanálise entende isso como um mecanismo de defesa. Rejeitamos no outro o que não conseguimos suportar em nós. Freud chamou isso de retorno do reprimido. Aquilo que foi enterrado não desaparece. Ele apenas muda de forma. Jung chamou de sombra. A parte da psique que não se encaixa no ideal do eu. Kristeva vai além. Ela diz que o abjeto não é apenas sombra. É fronteira. É o ponto exato onde o eu quase se desfaz. Por isso o abjeto não ameaça apenas a moral. Ele ameaça a identidade. Quando vemos alguém cruzar certos limites, não sentimos apenas julgamento. Sentimos pânico. Porque aquela travessia revela algo perturbador. Talvez o limite nunca tenha sido tão sólido assim. A filosofia sempre alertou para isso. Nietzsche dizia que quem olha por muito tempo para o abismo corre o risco de que o abismo olhe de volta. Não porque o abismo seja maligno, mas porque ele devolve perguntas sem resposta confortável. A mente moderna vive cercada de excesso. Excesso de informação. Excesso de violência simbólica. Excesso de contradição. Nem toda mente suporta. É aí que surgem os colapsos, as fragmentações, as dissociações. Aquilo que a psiquiatria tenta nomear como transtorno, muitas vezes é apenas uma tentativa desesperada da psique de sobreviver a um excesso de realidade. Isso não romantiza a dor. Isso reconhece o limite humano. Lucidez demais pode destruir tanto quanto ignorância absoluta. Quando tudo é visto, quando o bem e o mal se misturam, quando os valores deixam de ser absolutos, a mente entra em curto-circuito e o abjeto retorna, como rejeição, como expulsão, como projeção. Chamamos o outro de louco, chamamos de vilão, chamamos de doente, mas em silêncio sabemos, ele apenas foi mais longe. Hannah Arendt falava da banalidade do mal, do terror de perceber que a crueldade não nasce apenas de monstros, mas de pessoas comuns, em contextos comuns. Isso nos assusta porque destrói a fantasia da exceção. Se não existem monstros absolutos, então existe responsabilidade compartilhada. E isso é pesado demais para o ego. O abjeto surge exatamente aí, para nos poupar do colapso total. Mas há um preço. Ao expulsar o abjeto, perdemos a chance de integrar, de elaborar, de amadurecer. Ficamos presos a identidades frágeis, construídas sobre negações. Talvez por isso nossa época seja tão agressiva, tão polarizada, tão sensível a qualquer espelho. Agora, uma pergunta inevitável. Se o abjeto é aquilo que rejeitamos porque nos revela, o que exatamente estamos tentando esconder? Nossa capacidade de violência, nossa indiferença seletiva, nossa facilidade em justificar o injustificável quando nos convém. Talvez o maior terror não seja o mal, mas reconhecer que ele não é estranho à condição humana. O abjeto não é o monstro, é o espelho, e todo espelho exige coragem. Coragem para olhar sem se destruir, coragem para não projetar tudo para fora, coragem para sustentar a ambiguidade da existência. Amadurecer não é escolher o lado certo, é aprender a viver com a complexidade sem se fragmentar. Nem todos conseguem, e isso não os transforma em demônios, apenas em humanos no limite. Se este vídeo fez você pensar, questionar ou se sentir desconfortável, talvez ele tenha cumprido o seu papel. Aqui não oferecemos conforto, não entregamos respostas prontas. Aqui abrimos fendas, espelhos, silêncios. Se inscreva no canal, curta, compartilhe
e diga nos comentários o que esse reflexo mostrou para você. Até mais, ou talvez até o próximo abismo. Isso é Cristeva.